Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, imaginemos uma cidade em que, numa ocasião daquelas chuvas de janeiro, de dezembro, e a chuva derrubou o muro do cemitério. E um vereador, uma Câmara de 9, de 11, de 12, da maneira que nós entendemos aqui, ele sempre questionava porque o senhor prefeito municipal não mandava arrumar o muro do cemitério. E toda a sessão era dessa forma. Outros vereadores até questionavam o prefeito e tudo mais, mas não ia à tribuna como ia aquele vereador, sempre questionando daquela forma. Como também é a função do vereador no seu trabalho de fiscalização e também de cobrar em prol da comunidade. E o prefeito até desconhecia o fato. Aí ele ficou sabendo que há muitas sessões o mesmo vereador questionava daquela forma e ninguém se pronunciava. Aí ele chamou os vereadores, mas por que ninguém fala nada com relação a isso? Por que ninguém responde? Por que ninguém pede uma parte? Por que ninguém faz um pronunciamento? Aí os vereadores, de fato Vossa Excelência tem razão, então nós temos que reagir mesmo. E aí, já ia fazer um ano, quase que do acontecido de cair o muro do cemitério, né? E, coincidentemente, foi a ocasião que o prefeito acabou chamando os vereadores lá da sua base política. Aí o vereador, que sempre questionava, começou usando a palavra, dizendo: olha, já vai fazer um ano que caiu o muro do cemitério e o senhor prefeito municipal até hoje não tomou nem uma providência. Aí um dos vereadores pediu uma parte e disse: ô vereador, mas Vossa Excelência vai falar do muro do cemitério? Por que Vossa Excelência não fala dos 5 bairros que foi canalizado esgoto, dos outros 3 bairros que foi levado água, das 4 escolas que foram construídas? Por que o senhor não fala dos outros bairros que foram pavimentados, daquela estrada que liga lá aquele bairro distante e teve 30 quilômetros de pavimentação? Por que Vossa Excelência não fala disso? Aí o vereador, retomando a palavra, disse: mas por quê? Quer dizer que o muro do cemitério não é importante? Outro vereador viu que estava perdendo o debate e disse assim: olha, não que o muro não seja importante, mas pense bem, Vossa Excelência. Quem está lá dentro não pode sair, quem está aqui fora não quer entrar, para que muro então? Não é? Então foi aquele debate. Então, como que nós tiramos aí, para a nossa realidade aqui, uma mensagem disso? É importante discutir cada buraco que tem, por exemplo, na cidade? É importante, porque aquele buraco, ele se torna uma cratera, amanhã ele aumenta e até derruba lá o alicerce de uma casa, e prejudica até a estrutura de uma casa residencial. De fato é importante discutir cada situação. Mas é importante, muito mais do que isso, em gestão pública, que o gestor público, o prefeito e seus gestores, tenha realmente essa cobrança, não só dos vereadores, mas também da comunidade. Até veiculou uma matéria no Jornal de Alumínio que eu achei importante, que a imprensa tem que publicar mesmo, de um caso no centro de saúde, que foi atendido uma criança e o médico formulou um medicamento e lá no posto do medicamento, a pessoa lá responsável entregou um outro medicamento. Só que a pessoa que recebeu o medicamento não foi só administrando o medicamento. Ele verificou primeiro: nossa, esse medicamento não pode ser administrado para uma criança de 7 meses. Isso é um absurdo, até mata a criança. Então isso é gestão pública. Não só do gestor, mas de quem fiscaliza, da comunidade participando. Essa é a importância da comunidade participar. Verificar mesmo cada situação. Mas isso com isenção. Isso com seriedade. Isso pensando que o cliente, aquele que tem que receber os benefícios, são os cidadãos, são os munícipes, que isso venha trazer benefício àquela comunidade, àquele cidadão, àquele munícipe. É dessa forma que muitas vezes tem que agir não só o vereador, mas a comunidade que fiscaliza, a associação de moradores, seja lá quem for. E muitas vezes não é isso que nós vimos. Muitas vezes nós vimos pronunciamentos de maneira tal, porque não conseguiu um intento pessoal, que não conseguiu alcançar um benefício para a família, por exemplo. E muitas vezes ainda acusa-se aquele que teve coragem e que não foi hipócrita de não sancionar uma lei. Ele podia não sancionar, vetar uma parte da lei e trazer aqui para a Câmara mais uma vez, derrubar o veto, não é? Porque na verdade houve a proposta
E a Câmara que acabou rejeitando a proposta. Então, foi um colegiado que fez isso. Não foi só um poder. Passou pelo Poder Legislativo também. Então, há que se medir essas situações. Até onde a atuação é uma bravata? Porque muitas vezes, quando sai uma matéria daquela no jornal com relação a esse medicamento, mal administrado, não, ou melhor, mal administrado é porque ele não chegou a ser administrado, mas de uma maneira, uma falha enorme que poderia aí uma pessoa mais simples nem avaliar isso e ministrar um medicamento desse e até matar uma criança. Então é importante sim que se denuncie e tome até providência com relação a isso. Isso aí faz até vibrar o coração da gente aí, porque dessa forma mesmo tem que fazer, tem que questionar mesmo. E há várias formas de questionar, na tribuna, na imprensa, através de requerimento, ou às vezes até pessoalmente. E dá resultado, e nós sabemos que dá resultado. Quantos resultados a Câmara Municipal não alcançou para a comunidade? Porque representa. Isso aí não é que a Câmara Municipal, nossa, tem que cobrir louvores, não, porque é obrigação da Câmara Municipal. É obrigação de cada vereador agir dessa forma. E quantos benefícios foram trazidos e não foi publicado em jornal, não foi dito aqui na tribuna, nem nada, porque, como eu disse, é obrigação do vereador, assim como também é obrigação do pai de família verificar como verificou aquele, se realmente aquilo está sendo ministrado para o seu filho é o mais correto ou não. Isso serve para avaliar a merenda escolar, isso serve para avaliar a atuação de professor, porque muitas vezes também a pessoa, na hora de querer criticar, direcionar uma crítica para uma pessoa ou para um poder, ele acaba muitas vezes defendendo uma classe. Está vendo? Olha lá, há uma perseguição, mas veja bem, a comunidade tem que questionar se a aula está sendo ministrada da maneira correta. Se o diretor de departamento está dirigindo o departamento da maneira correta. Não é? Da mesma forma que se aquela pessoa responsável pela entrega do medicamento na farmácia está fazendo da maneira correta. E se não está, orientar e até treinar, como também vinculava a matéria no jornal. Está certo, está correta. Muito bem, muito boa mesmo. No entanto, tem que haver um fundo e um objetivo de servir cada vez melhor o cidadão lá da ponta, que é o munícipe, que é aquele que paga os seus impostos, outros menos, outros mais, mas que contribui. É dessa forma que nós temos que agir, não só nós vereadores, o Poder Executivo e a comunidade de maneira geral. Isso sim é gestão pública. Isso sim faz com que as coisas funcionem da maneira mais correta e aqueles que realmente têm que se beneficiar, sejam beneficiados. A parte foi pedida pelo vereador? Antes da parte, vereador, queria comunicar a presença do ex-presidente dessa casa, o vereador Osmir. Se quiser usar o local destinado à autoridade, está disponível. Pois não, vereador. A parte... Pois não, vereador. O Excelência falou de quando o vereador vai pessoalmente para tentar resolver alguns problemas, né? Podemos lembrar aqui dos dois casos do reajuste salarial. Quem se lembra do primeiro ano que nós chegamos lá, estava em 2,5 que o BID passava, porque estava no ápice da crise. Saímos de lá com 5,5, se eu não me engano. Ninguém fez matéria no jornal falando como que foi aquela reunião. Nós, apesar de alguns desentendimentos com o Executivo, de alguns desentendimentos com os vereadores, posso estar aqui quantas vezes eu e o Bolso não tivemos que trancar em sala e resolver as coisas ali como pessoas civilizadas, com o doutor Alexandre, com o Raimundo, também me lembro. Fomos lá e brigamos por isso. A questão de esporte é a mais recente delas. Tivemos que nos trancar lá e ir buscar. A questão é, muitas pessoas sabem que depois da questão SESI, ficou abalada a situação com o prefeito Jacó. Sei que as coisas não são como eram antes, no início do meu mandato. E mesmo assim vou lá, mesmo a contragosto, resolvemos a questão de esporte. Granja modelo, quando se tinha a ideia de uma emenda para passar para construir o negócio, nós sabíamos que ia passar outra coisa. Foi resolvido também pessoalmente, ninguém foi para o jornal. Depois o bar em favor da comunidade. Já deu 1 minuto. Mais 1 minuto. Pois não, vereador. O bar também em favor da comunidade. Foram os vereadores que foram juntos, conversaram com a dona Salete, com o prefeito municipal e resolveram. A questão de desapropriação em favor da industrialização foi resolvida também sem alarde. E ninguém saiu lá. Então é verdade, essa maneira de ir e ter com o Poder Executivo e resolver muitas situações, o problema não. O que acontece é que ninguém sai alardando o que é feito. Então, Vossa Excelência tem razão quando diz isso. Muitas questões estão sendo resolvidas ali, no boca a boca, com o chefe do Executivo, ou com o chefe de gabinete, ou com alguns membros dessa administração.
Até porque, falando em Granja Modelo, por exemplo, no primeiro ano de mandato, na primeira discussão, lá no plano plurianual ainda, depois, em seguida, a lei de defesa orçamentária, e dentro de um bairro, o bairro, todos os membros não acabam votando num candidato. E muitas vezes, muitos têm voto naquela comunidade e não acabam sendo eleitos também. E ali, um vereador é procurado por uma razão, outro por outra, e outro por outra. Mas sempre tem aquele que vem, não, porque a comunidade quer isso. Mas ouvindo a comunidade e depois discutindo melhor, nós entendíamos, por exemplo, que era necessária a construção do centro comunitário e havia uma proposta dessa, de um colegiado de vereadores. E ainda assim, foi levada àquela comunidade uma informação de que, não, são contra, mas como contra? A proposta dos vereadores está ali assinada, a proposta, não é possível entender. Mas muitas vezes, a informação que não é real acaba chegando primeiro e acaba tendo muito mais vantagem aos ouvidos da comunidade, porque não sei de que forma é levada, do que depois para você se justificar. É aquela história, depois que derrama o leite, não tem jeito como voltar mais, fez uma sujeira, tem que limpar, e às vezes é muito difícil limpar. Então, muitas vezes, alguém escreve até sobre ética, diz que pauta pela ética, mas muitas vezes não é dessa forma que as coisas acontecem. E acaba, eu lembro muito bem disso, prejudicando a comunidade política, né? A classe política. Porque da mesma forma que na classe política tem bons políticos e maus políticos, tem também jornalista, tem também advogado, tem motorista, tem padeiro, né? Tem uma série deles. Né? Tem atleta, eu sei disso, é verdade. Mas é o que eu estou dizendo. Só que o político ele já tem uma maneira aí de que uma fama, né? Até porque acontecem muitas coisas a nível nacional, e é publicado tudo que acontece, tem que ser publicado. E lembre-se que muitas pessoas perderam até a vida para que isso pudesse acontecer, para que somasse conhecimento de muita coisa que já acontecia no país e o povo brasileiro desconhecia. E aqueles que ainda denunciavam através da imprensa, ou seja, de qual forma fosse, ainda eram torturados, como disse, já até perdiam a vida ou eram exilados, e isso tem que ser valorizado. Ações daquelas pessoas, né? E também, nós entendemos que tem que mostrar aquilo que é de bom, que nunca é mostrado, né? Fica no anonimato, mas tudo bem, isso aí já acontece há muito tempo, e quero lembrar aqui de experiências que nós tivemos, por exemplo, no primeiro mandato, um mandato difícil, né? Que nós tivemos, e ainda que não quisesse nos atender lá na prefeitura, eu ia na condição de vereador e, não, tem que me atender. Nessa situação tem que me atender. Eu não vim pedir nada para mim, né? Eu vim aqui representar uma comunidade. Então, eu acho que essa questão de que eu não devo participar da reunião porque eu não sou bem-vindo, eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu ia em todas, porque era a minha obrigação, inclusive. Então, nós queremos colocar dessa maneira o pronunciamento aqui, porque eu acho que tem que valorizar, sim. Mesmo um buraco que seja, tem que valorizar, tem que questionar mesmo, com razão. Mas tem que ter um fundamento, tem que ter um objetivo. E o fundamento, o objetivo, aquele a quem se deve beneficiar é o cidadão. No caso nosso aqui, município de Alumínio, é o cidadão luminense, é o trabalhador. Nós sabemos que aqui os nossos municípios trabalham, na maioria das vezes, em 3 turnos, tem uma vida realmente dedicada ao trabalho e merece, sim, a maior dedicação daqueles que são gestores políticos de quem tem mandato político. No entanto, um objetivo realmente voltado para buscar melhores condições de vida à nossa comunidade. Era isso que nós tínhamos a dizer, senhor presidente e senhores vereadores.